tragédia, a gente poder falar uma coisa que aquece o coração também é importante. Eu sou o vereador Lucas Carinhaque, presidente da Comissão de Direitos Humanos. A nossa sessão essa nossa reunião vai ser transmitida, então só falar um pouquinho da organização. Nós vamos abrir aqui a matéria, que vai ser transmitida nas nossas redes sociais. Mas nós vamos ter um espaço inicial em que a mesa vai se pronunciar, representando a FAS, o Instituto Filhos, e depois a gente desfaz a mesa para que nos interessa, que é ouvir os relatos. Então a nossa ideia é ter menos formalidade de mesa e a gente vai ouvir o relato dos pais, mães, e dos filhos e filhas, o que mais nos interessa nesse momento. Vamos ter a mediação, né, posteriormente. E, enfim, é um momento, quando nós construímos, eu sou o proponente da lei, quando nós pensamos na lei, é uma semana de incentivo à adoção. E nós tínhamos pensado em fazer 2 ou 3 dias, mas em função das tragédias, e a gente não sabia como o tempo, e ainda hoje nós somos sortudos, né? Que amanhã começa a chover e vai chover até sábado, uma quantidade bem elevada, o que atrapalharia o deslocamento. Então, o importante é que nós estamos aqui, e a nossa ideia, inclusive, é no segundo semestre, voltar a fazer uma atividade como essa, tão oportuna e importante. Então, eu só quis aqui explicar para que os trabalhos transcorram legais em seguida. Eu já volto, só vou abrir ali e em seguida, até se vocês quiserem mandar para alguém, é no YouTube da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que se faz a transmissão ao vivo e depois fica disponível também, se alguém quiser acessar. Gente, daqui a pouquinho vai começar, vai ser transmitido aqui, mas no canal do YouTube vai estar funcionando melhor, se não puder assistir por aqui no canal do YouTube da Câmara. Mas vai estar apontado aqui e transmitindo.
noite a todos e a todas. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores, eu, vereador Lucas Carinhato, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, queria saudar dessa noite tão especial. Eu parei agora que eu estava escutando as crianças brincando, e eu tenho um pequeno também, que tem 2 anos e vira e mexe, ele está circulando por aqui. E quando a gente tem evento com as crianças, acho que o nosso coração se aquece ainda mais, né? Que são uma das razões importantes de que todos nós estejamos nesse momento. O ano passado, nós propomos a criação de uma lei, criando uma semana de incentivo à adoção aqui no município de Caxias do Sul. É uma semana, não é só um dia, a semana que antecede, né, o dia da adoção. E em razão da questão climática que nós atravessamos, nós acabamos reduzindo, até porque à época não sabíamos se nós poderíamos ter, enfim, em razão da questão de calamidade. E até São Pedro nos agraciou nesse dia de nós não termos chuva, um dia bonito, para que várias pessoas pudessem estar aqui. Eu queria agradecer a presença de tantos pais, mães, pessoas interessadas com esse tema, filhos adotivos como eu e filhas adotivas, e em nome da Câmara de Vereadores também de forma especial, a Franciele Rosso, que representa aqui a FAS, a gestão municipal, e o Zé Otávio Carlomagno, né, do Instituto Filhos. O pessoal organizou aqui um momento tão importante e bonito. Eu vou chamar a Amanda, que vai conduzir o nosso protocolo para dar continuidade aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Cumprimentando, então, o vereador Lucas Carinhato, a Franciele Rossi, então, representando a FAS e a Prefeitura, e o José Otávio Carlomagno, e também cumprimento a todos os presentes. Como forma de contribuir com a Semana Municipal da Adoção de Caxias do Sul, agradecemos o convite para apresentar à comunidade o evento mensal da entidade, que é denominado Adoção em Debate, o qual visa apresentar temáticas que envolvem a adoção e demais assuntos que visam ajudar as famílias. O Instituto Filhos foi fundado em 2 de janeiro de 2007 por um grupo de voluntários em prol da causa da adoção, constituído como uma pessoa jurídica de direito privado e sob forma de associação sem fins lucrativos. O Instituto Filhos desenvolve atividades voltadas a temáticas que envolvam a adoção de crianças e adolescentes de Caxias do Sul e realiza, através de convênio com a FAS, o projeto Capacitação para Adoção, o qual prepara as famílias no processo da adoção e também dando suporte no pós. O objetivo desse trabalho é ajudar na construção e consolidação de uma cultura que considere como fundamental e prioritário o direito de toda criança e adolescente crescer em uma família. Foi reconhecido, então, o Instituto Filhos como entidade de utilidade pública por esta Casa em 22 de 10 de 2023. O projeto encaminhado, então, como disse, pelo vereador Lucas Carinhato, o que muito nos honrou. Todo o trabalho disponibilizado pela entidade é totalmente gratuito. O Instituto Filhos realiza várias atividades, sendo a capacitação e apoio aos pretendentes à adoção e pais adotivos, em complementação às ações do Poder Judiciário, através do convênio com a FAS, sendo este um dos principais projetos realizados pela entidade, onde os profissionais técnicos são custeados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. As atividades desenvolvidas dentro deste projeto são inúmeras e impactam diretamente para que as adoções se constituam de forma legal, segura e com vínculos fortes. Convido, então, para que faça uso da palavra a representante, então, da FAS e da Prefeitura de Caxias do Sul, Franciele Rosso. Boa noite a todos, a todas. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui hoje, né, representando o município, representando a Fundação de Assistência Social. Gostaria de agradecer, né, o Lucas pela iniciativa, né, de poder ter pensado, né, e propagado aí a criação dessa lei municipal, que é de extrema relevância para que a gente possa, né, colocar em pauta e incentivar cada vez mais a adoção. Né. Agradeço ao Zé, né, na pessoa dele, todos os integrantes do Instituto Filhos, né, que, como foi lido, eles são braço forte e estruturante
né, para a Fundação de Assistência Social e para esse município no que refere à colocação, né, de crianças e adolescentes em famílias substitutas. Nesse momento, na nossa cidade, nós temos mais de 120 crianças, né, acolhidas em abrigos institucionais e casas-lares. Nem todos estão aptos, né, para adoção, a gente ainda segue um trabalho forte para a reintegração familiar, mas sabemos, né, da importância das crianças e adolescentes que estão aguardando lares, que já estão aptos e que precisam, né, de alguma forma encontrar, né, famílias e poder, independente do desenvolvimento do trabalho que a gente faz nos abrigos e nas casas-lares, né, a gente não consegue alcançar esse lar, né, afetuoso e o encontro dessa constituição de família, que é tão importante. Então, não me estendendo mais, porque o objetivo e o protagonismo são das famílias e dos relatos que a gente está aqui ansioso, né, para poder ouvir, para poder aprender e para poder, como eu disse, disseminar e propagar ainda mais. Então, muito obrigada, né, pela presença de cada um de vocês, obrigada pelo Instituto, né, e na organização desse evento e na iniciativa, vereador, que eu acho que cada vez mais a gente precisa colocar esse assunto em pauta. Obrigada. Convido para que faça uso da palavra o presidente do Instituto Filhos, José Otávio Camomar. Olá pessoal, boa noite. Eu estou bem feliz de ver que tem bastante gente aqui, muitos pais e mães por adoção e futuros pais e mães por adoção. Eu digo que, como eu tenho 7 filhos, 2 são biológicos e 5 por adoção, é uma jornada. Eu diria só que, basicamente, existe uma maneira um pouquinho diferente, mas não é tão diferente do que se pode pensar se criar um filho. O processo de adoção, para mim, é uma coisa muito gratificante, porque a gente, principalmente, eu sou descendente de italiano, e a gente está acostumado a ouvir aquela coisa do sangue, né? E o que é o sangue? O que representa esse sangue? O jus sanguinis lá na Itália. No fim, a gente vê que o que sobra mesmo são nós mesmos, os humanos. E isso me fez, assim, abrir meus horizontes. Eu acho muito importante que as pessoas abram os horizontes para buscar uma vida melhor para todos. Eu agradeço à Câmara de Vereadores, principalmente o vereador Lucas, que propôs o projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade, depois passou pelo prefeito Adiló, de tornar o Instituto Filhos uma entidade de utilidade pública, e agora ele está propondo que seja feita na semana do dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, a Semana Municipal da Adoção de Caxias do Sul. Bom, muito obrigado a vocês pela presença, espero que façam um bom proveito aqui nessa noite. Convidamos agora a voluntária da entidade, Lígia Spencer, coordenadora do grupo de pós-adoção da entidade, para que proceda a mediação do painel de encontros possíveis, narrativas de famílias adotivas, convidadas e que gentilmente concordarem em participar desta noite. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Amanda, obrigado por ter conduzido esse momento. Nós estamos numa causa meio corporativa aqui, tem vários adotados aqui sendo protagonistas, isso é bem importante, mas agradeço. Já vamos passar para a Lígia. Eu só quero registrar, antes de nós desfazermos a mesa, que como é importante esse momento, e me permite, Shirley, lembrar, eu não vou citar aqui, porque se eu citar, a ideia também não é essa, mas numa dessas etapas em que nós estávamos, num dos momentos que são necessários para a legalidade da lei, em que estávamos com outras autoridades do município, uma fala que inclusive me alertou para esse momento. Uma fala do senso comum que se refere à adoção, ou seja, mas demora demais para adotar,
tem um monte de criança, e tem um número de crianças muito menor que o número de pais e mães querendo ser adotados. O problema é o judiciário, né? E naquele mesmo momento a Sheila lembrou de vários casos que nós tivemos de crianças sendo devolvidas. Então eu quero parar exatamente daqui. Por ser filho adotivo, eu tenho 39 anos, eu até convidei o pai e a mãe para vir. Os meus pais são idosos, meu pai tem 89 anos e a minha mãe 84. Já tem uma saúde já não tão legal, mas a minha história eu lembrei disso, a minha história compõe aí o livro de Encontros Possíveis, e os meus pais nunca pensaram em me devolver, né? O Zé Otávio, numa fala que a gente fez, provocava, né? Ou seja, uma mãe que tem um filho biológico faz o quê, assim, quando esse filho é uma criança ou um filho normal, como qualquer outra criança, com problema ou não, né? Então, eu acho só importante a gente se afastar do senso comum, e aí as entidades estão sérias, e nesse espaço que é a Casa do Povo, mas que é um espaço da legalidade, da constitucionalidade, da lei, não de fake news, não da desinformação. Então, a gente precisa combater isso. E ao mesmo tempo que eu, visitando casas lares, os abrigos, a gente sofre muito com aquelas crianças que estão lá, que já tiveram seus direitos vilipendiados, mas há de se ter todo um resguardo, um cuidado, para que esse processo não seja ainda mais traumático, né? Eu tive a sorte de ter sido adotado de forma ilegal. Hoje os meus pais teriam sido presos, porque há 39 anos atrás nós não tínhamos um avanço, né? Nem a Constituição, a Constituição atual é de 88, né? Era uma adoção de boca, e enfim. Mas deu muito certo, as minhas mães eram primas. Que bom que nós avançamos e temos muito a avançar. Mas que essa seja a primeira semana municipal de incentivo à adoção de muitas, e que esse tema venha para a baila. Eu aqui queria até destacar a parceria do juiz da vara da criança e adolescente, o Dr. Diego Locatelli, que foi um entusiasta, também um apoiador desse momento, e a gente quer estar aberto para todos os possíveis, para que esse tema também esteja aqui, circulando, né, daquilo que compete ao município, à FAS, à Câmara, mas que a gente possa estar pensando junto nesse que, para mim, é o ato mais comprometido, assim, na etimologia da palavra amor, né, que é adotar, que é receber aquela criança, aquela criaturinha como teu. Então, desculpem, a gente fica meio prolixo quando fala de uma coisa tão importante. Mas a gente desfaz a mesa agora. Eu sou professor e freiriano, então eu super curtiria que nós estivéssemos num círculo. A nossa arquitetura aqui não permite. Mas eu vou passar a palavra para a Lídia, que vai conduzir, a gente vai desfazer a mesa, porque eu acho que se é narrativa, se é esse momento de depoimento tão bonito, não precisa essa formalidade da mesa, e a ideia é ouvir os pais, mães e adotados e adotadas que têm muito a nos dizer, tá bom? Boa noite e vamos junto aí nesse caminho que é tão importante. Obrigado. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Não. Boa noite. Mas pode cair. Boa noite, agora sim. Boa noite, pessoal. Primeiramente, me apresentar, né? Sou Liz Spencer. Eu sou voluntária do Instituto Filhos. Atualmente eu coordeno um grupo de fala de pós-adoção. E estou bem honrada com o convite e muito feliz que Caxias do Sul está tendo a primeira semana da adoção, né? É fundamental, a gente a cada dia se certifica da importância de falarmos sobre adoção, né? Quebrar paradigmas, quebrar preconceitos e mostrar aqui para vocês hoje, num bate-papo super informal. Eu sei que a gente está num ambiente bem formal, né? Mas o intuito é ser bem informal e contar nossas histórias que são tão lindas, que nos emocionam. Hoje vai ser um desafio segurar as lágrimas, mas vamos lá. Eu já me esqueci também, não ia falar mais alguma coisa assim bem importante, mas é isso, a gente vai bater um papo sobre as nossas histórias, nossos encontros. Temos aqui a participação de famílias que adotaram crianças em diversas faixas etárias. Temos também a presença de uma filha por adoção e da psicóloga do Instituto Filhos.
Mais adiante eu vou apresentar cada uma dessas famílias e desses integrantes, mas antes de tudo eu gostaria de mostrar para vocês um breve vídeo sobre um desses encontros possíveis, que por sinal é o meu e do meu marido, com os nossos filhos. Oi, sou eu, Lígia. Eu vou contar para vocês como eu e Tiago conhecemos o João e a Maria no dia 10 de abril de 2023, às 5 horas da tarde. Após 3 anos de espera, a gente finalmente recebeu a ligação da assistência social informando que nossos filhos estavam disponíveis para o processo de adoção. O combinado foi encontrar as crianças na sede da Casa Lá, e aí foi emoção pura, né? Quando a gente chegou na sede da Casa Lá, a gente já estava super emocionado, ansiosos. A gente ainda aguardou ali uns 20 a 30 minutos até que as crianças chegassem, e aí quando as crianças chegaram foi uma explosão de emoção, de alegria, de... não sei nem explicar, foi algo fantástico, algo que a gente nem nos melhores sonhos imaginou. A Maria, assim que entrou na sala, onde a gente estava aguardando pelas crianças, ela saiu correndo, se abraçou no Tiago, um abraço bem demorado. João, ele estava um pouco sonolento, então no primeiro momento ele ainda ficou assim, meio estranhando, né, quem são essas pessoas, mas não deu 5 minutos, ele também já estava abraçado na gente, brincando, conversando. No dia 25 de abril, finalmente as crianças se mudaram de vez aqui para casa. Acabamos de pegar as crianças, Maria, dá tchau, vamos indo para casa, né, Maria? Vamos pra casa! Vamos pra casa! Fecha o olho, João. Fecha o olho, João. Fecha o olho. Fecha o olho, João. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Abre o olho. Aê, bem-vindo, meu amor. Vai, João, não quero. A gente fez uma recepção, montamos uma mesa com balões para que eles entendessem que ali era um novo começo, era a mudança deles aqui para casa e que agora isso seria permanente e para sempre. Vamos descobrir um mundo juntos, baby. Quero aprender com teu pequeno, grande coração, meu amor, meu amor. E essa aí foi como a gente conheceu, né? Iniciou nossa pequena grande família. Aqui ao meu lado está Tiago, meu marido e pai do João e da Maria. Acho que vamos falar por último, né, Tiago? Então, gente, como eu falei para vocês, o intuito aqui hoje é ser um bate-papo. Então, vou iniciar perguntando para a Sabrina e para a Liliane. Elas são mães da Beatriz. A Beatriz, ela foi adotada aos 2 meses. E eu gostaria de saber de vocês um pouco da história, de como foi esse encontro, como foi esse momento tão especial a partir do momento que vocês receberam a ligação, e como é que fluiu aí esse encontro de vocês com a filhinha de vocês. Pai, ajuda no microfone, é só tirar ele. Tirar. Ele tá ligado. Depois. Oi, me ouve? Isso. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer essa visibilidade que está sendo dada para a adoção, esse assunto tão importante que há 10 anos atrás, quando nós começamos a procurar informações sobre adoção, a gente procurava na internet e não encontrava nada, procurava telefone, há mais de 10 anos atrás, né, quando nós começamos o processo de habilitação. Hoje já é mais fácil, as pessoas procuram na internet, já encontram logo o Instituto Filhos, que também nós gostaríamos de agradecer, porque o Instituto Filhos foi de extrema importância para nós nessa jornada. Me emociona muito falar sobre isso, porque é contar sobre o dia mais feliz da minha vida. E é assim que a gente conta para a nossa filha
como foi a chegada dela. Eu e a gente não pode se olhar enquanto fala, né? Eu e a Lili estamos casadas há 13 anos e eu sempre tive o desejo de ser mãe, a Lili acabou despertando depois. A gente só não sabia exatamente como seríamos mães. Nós chegamos a cogitar a reprodução assistida, mas a gente viu que não era para nós, que a adoção era para nós. E nos habilitamos, aguardamos não tínhamos muitos critérios na escolha, nós gostaríamos de ter, a Lili especialmente gostaria de ser mãe de um bebê, eu queria ser mãe só, então entramos nesse acordo de que teríamos um filho gostaríamos que a criança tivesse até 1 ano. Aguardamos por 6 anos e emblemáticos 9 meses, eu sempre falo que esses 9 meses foi a gestação, até que um dia eu estava trabalhava no hospital Unimed, e de repente olho pro lado e essa pessoa estava com essa cara aqui, chorando, e eu não entendi nada, porque a gente espera pela ligação, a gente acorda em alguns dias com a intuição, acho que é hoje, acho que vão me ligar, mas nunca é no dia que a gente está imaginando, que a gente está esperando. E num belo dia, no absoluto nada, acontece a ligação. E aí eu quero contar para a Lili. Tu conta a tua versão, que foi ela quem recebeu a ligação. A gente sempre imaginou que eu receberia, porque eu fiz a frente, encaminhar a documentação e tudo mais. E, para nossa surpresa, foi ela quem recebeu a ligação e teve que ir no meu trabalho dar notícia. Quando eu vi ela chorando, eu pensei que tivesse acontecido uma tragédia, alguma coisa terrível que ela tivesse ido contar pessoalmente. E aí foi a melhor notícia das nossas vidas, numa segunda-feira, 3 da tarde. Absoluto nada. Absoluto nada. Veio uma ligação do fórum. E eu penso, por que minha mãe está me ligando no telefone fixo se ela tem meu celular? Porque ela trabalhava no fórum. Aí, uma semana antes, a gente tinha ido no Instituto Filhos e tinham dito, gurias, vai demorar ainda uns 3 meses, muito tempo ainda para vir. Eu, daqui 6 meses me preocupo com isso, então, né? Aí chegou a ligação do fórum e, aqui é a Jennifer. Aí aquela coisa que bate assim no cérebro, Jennifer? Não, esse nome do fórum, isso não é minha mãe, ok? Eu já sei quem é essa pessoa. Vocês estão na fila de adoção? Eu sim. E vocês ainda têm interesse? Claro. Eu tenho aqui uma criança, né, para vocês conhecerem. Eu disse, tá, tô indo. O que eu tenho que fazer? Não, só vem pra cá. E daí tem que as duas, só eu? Não, as duas. Eu, tá, sem problema. Aí eu pensei, como é que eu vou contratar a Sabrina se no trabalho dela não podia ter telefone, nada? E só disse pro meu colega, chegou minha filha, tô indo. Só olha só. E aí, como perguntei para ela vi ela chorando, fui ver o que estava acontecendo, o que era, e ela dizia, com a voz embargada, assim, dizia, nossa filha chegou. E eu não entendia, e o meu cérebro não processava aquela informação, e eu sei que o hospital inteiro virou uma festa, porque todo mundo sabia, todo mundo estava na expectativa dessa espera, e até os pacientes que estavam aguardando para fazer o procedimento naquele dia mandaram presente para a gente depois, porque se emocionaram com a história. E aí nós saímos de lá e fomos até o fórum, no encontro da Jennifer, para ela passar as informações para a gente. E eu sempre falo brincando que se ela tivesse... A gente não ouvia o que ela falava, porque aquilo tudo era muito surreal, assim. Era uma coisa muito inacreditável. E ela mostrou uma foto da Bia para nós, e eu sempre falo que podia ter mostrado a foto do ET, de um bebezinho feinho, de um bebezinho verde, que eu ia dizer, é linda, nossa filha a gente quer. E era uma foto, a gente mãe coruja como era a foto de um nenê lindo, que já era nossa filha. Para mim, pelo menos, desde o momento que eu vi aquela foto, já era nossa filha. E dali nós fomos, não sei se você conhece a história, dali nós saímos do fórum. Para mim, esse processo todo parece que demorou muito, assim, a gente estava numa ansiedade muito grande de conhecer ela, imagina, quase 7 anos aguardando para conhecer ela, então tudo demorava demais. E aí encaminharam a gente até a Casa Lar para conhecer. Então lá, as pessoas que nos atenderam contaram um pouquinho da história dela, contaram
sobre a personalidade dela, que embora ela fosse um bebê de 2 para 3 meses, ela já tinha personalidade bem forte. Nos avisaram e se confirmou. E aí, de repente, enquanto nós conversávamos, uma das assistentes sociais, que inclusive está aqui, a Ingrid, que foi nossa cegonha, desceu as escadas do fórum como o nosso maior presente da vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. A gente guarda essa roupinha dela até hoje, guarda as fotos e conta sempre para ela essa história. Eu nunca senti uma emoção na minha vida igual a essa. Eu sempre comparo esse momento com o parto. Eu acho que foi o nascimento dela para nós. Cada parto tem a sua emoção. Esse foi o nosso parto. A nossa parteira foi a Ingrid. Desceu as escadas com aquele bebê lindo. Teve todo o carinho de preparar ela com uma roupa linda que a gente guarda até hoje. Um laço rosa na cabeça. E foi um momento bem emblemático para nós, que quando a Ingrid entregou, nós temos esse vídeo, inclusive, quando a Ingrid veio entregar, eu me abaixei na altura dela e disse: oi, eu sou sua mamãe. E ela era um bebê muito expressivo, ela sorriu. E aí foi uma choradeira, com risada e choro. Foi um momento muito feliz e muito marcante na nossa vida. Aí nós tivemos ali alguns minutos para conhecer a Bia. Ficamos com ela no colo. Eu e a Lili só nos olhávamos para ela e a gente chorava e não sabia o que falar, algumas bobas com a criança. E eu só conseguia dizer: ela é linda, ela é perfeita. Ela é linda, ela é perfeita, ela é uma boneca. E ela é muito mais do que a gente esperava. Agora a parte coruja valeu a pena cada segundo dessa espera. E a gente tem certeza que foi feita para nós. E sempre foi nossa filha, que foi só um encontro. Obrigada, Sabrina e Juliane. É muito emocionante, né? Realmente hoje vai ser assim, aquele segura a emoção. E achei bem interessante que tu falou uma fala que eu falo sempre também, né? O momento da ligação é o teste de gravidez. Eu sei que a gente não pode correlacionar, né, minha gente? É totalmente vias diferentes, mas a emoção tentando trazer para um senso comum, onde as pessoas consigam entender essa explosão de euforia que a gente sente, é basicamente isso, né? A ligação é como se fosse, fiz o teste de gravidez. Ou estourou a bolsa agora. E o primeiro encontro é o parto, né? Não tem como. A gente saiu também, mais adiante eu vou falar da nossa história, né? Mas até chegar de fato na hora de conhecer as crianças, eu não conseguia nem pensar em nada. Eu tô parindo, ninguém fala comigo. Vou continuar aqui a nossa fala. Vou passar agora a fala para o Roberto, para o Antônio. O Antônio, ele junto com sua esposa Roberta, adotaram o João Vitor, que hoje está com 9 anos, mas foi adotado aos 7 anos. Também gostaria de saber, Antônio, um pouco da história de vocês, como foi esse grande encontro. Boa noite. Quem fala bem é a minha esposa, mas ela não conseguiu vir porque é professora e cronograma, aula e tal. Ela não conseguiu, mas amanhã vai fazer 2 anos que a gente recebeu a ligação da forma. E é engraçado porque eu estava em São Paulo trabalhando, a minha esposa estava em Caxias com Covid em casa. E aí era tipo 6 da noite, assim, eu estava lá. Parece que eu viajo muito ao trabalho, mas não é a primeira vez que eu vou falar ao trabalho, tá? Eu nunca tinha ido para lá. E aí peguei o telefone e tal, eu fiquei tão nervoso, a Cristina, que muitos me conhecem, psicóloga lá do fórum, eu fiquei tão nervoso porque eu falei, segunda a gente conversa, sabe? Ela combinou um horário, a segunda às 5 da tarde, lá no fórum, tá. Desliguei, liguei para minha esposa, e ela, tá, mas tu perguntou se é 1, se é 2, porque a gente estava na fila das crianças e tal, se é menino, menina, e daí eu não sei, não falei nada. Aí ela ficou o final de semana todo com febre, passando mal e ainda enlouquecendo. Então, foi horrível. Segunda, a gente não conseguiu ir pessoalmente no fórum, porque ela estava com Covid e depois eu peguei Covid também. Então, a gente fez uma reunião online com a Cristina e tal. E a gente não está preparado, né, para essa conversa, assim, né, porque uma criança já com 7 anos, que ele tinha, quando a gente adotou ele,
tem uma história forte atrás, né? Quando tu escuta isso, meu Deus. Mas o processo é muito natural, assim. Eu não achei que fosse forçado, assim. A família vai se criando, né? Não é uma coisa assim instantânea, né? E o que a gente sentiu é a falta de apoio às vezes, né, do poder público, a falta de treinamento. Às vezes, né, a gente vai num posto de saúde, você tem que dar 1000 explicações, com o teu filho do lado, né, essas coisas são um pouco complexas e a gente vai aprendendo, né, conforme vai passando o tempo. Mas o João está lá, é lindo, gigante, está cada vez maior, mais adaptado a tudo. Ela é uma criança gosta muito de brincar. O Lucas foi uma coisa que eu achei engraçada, né? Não foi o Sérgio. Ele falou dos italianos e tal, né, da sangue. Eu também pensava, meu Deus, minha sogra, será que mãe Deus, ela adorou? A gente às vezes se preocupa com coisas que depois não vão... A realidade é bem diferente, né? Ela adora o neto, estão todo dia juntos, dorme lá, agora está lá. Então, às vezes a gente viaja demais, né? Nessas preocupações todas. E também existe muito preconceito nessa tradução, né? Então, o pessoal, é muito demorado. Nós ficamos esperando, foi 2 meses e meio, 3 meses. A gente nem imaginava, né, que ia ser tão rápido. Então, eu acho que todas essas iniciativas, né, de incentivo à adoção, porque às vezes a gente vai ter que estar se justificando o tempo todo, né? Justificando a nossa família, dando explicações. E eu acho que tudo isso ajuda a normalizar também, né? São famílias igual a qualquer outra, né? E eu acho que é isso. Eu não sei, eu não sou muito bom falando em público, então se alguém quiser perguntar alguma coisa, acho que... Tá bem, Antônio, obrigada. Mas como é que foi o dia lá que vocês foram encontrar ele? O dia? Sim. Eu estava muito nervoso. Eu entrei lá, não foi na casa lá, foi numa sede, acho que é uma sede onde eles coordinam algumas casas lá. Dia de chuva, bem fechado, assim, meu Deus do céu, eu estava muito nervoso, não sabia o que fazer, não sabia onde me enfiar, não sabia o que... Aí a gente entrou lá e ele estava lá o psicólogo e assistente social lá desse grupo de casas lá. E aí que foi bem legal, porque no momento que a minha esposa fala que a mãe desceu nesse momento, a mãe, porque ela sempre foi uma mulher, ela sempre falava, não tinha esse instinto de maternidade, não tive, mas fala que nesse momento ela pegou ele no colo, ficaram lá, foi muito, muito, muito legal. Eu acho que o olhar da criança e conhecer os pais pode ser diferente, né? Eles devem estar muito nervosos, até com medo, eu acho, né, nesse momento, assim, porque eu conheci 2 adultos, nunca vi na vida, né? Mas para nós foi muito... É inovidável, né? Não é que não tem como explicar. É muito difícil explicar. Eu tenho divisão de medicina, eu nunca mais consegui nem assistir. Não assisti nunca mais esse vídeo assim, né, do encontro e tal. A gente tem fotos que a gente fez e tal. Aí ele ficou no colo da minha esposa, o tempo que a gente ficou lá. A minha esposa fala, né, que ele tava, porque ele é grandão, ele é pesado, assim, ele estava com uma dor na perna, assim, que ele estava sentado no colo. Então, mas eu não vou soltar essa criança, mas ele já estava com dor na perna, né, de ficar com ele no colo e tal. E são muitos momentos novos, né, tudo muito, a primeira vez que ele foi para casa, né, que ele fez seu quarto, que foi muito legal. Mas que são muitos momentos, né, muito especial, né? E eu acho que só melhora, né, com o tempo. Não é fácil, mas eu acho que ter filho não é fácil, de qualquer jeito, mas a gente só sempre pensa que a gente tem certeza absoluta que a gente fez tomar a decisão correta, né, e que a gente está muito feliz com a família que a gente tem, né? Não tem outra... Quando o Lucas falava de evolução, uma coisa que parece que é bem comum, né? A gente nem passa pela nossa cabeça, né? Uma coisa que a gente acha, não consegue entender, né? Como uma coisa assim pode acontecer. Mas acontece muito, infelizmente.
Obrigada, Antônio. Antônio trouxe pontos bem relevantes que é importantíssimo a gente abordar, né? Por mais que o intuito hoje é a gente celebrar a adoção e falar desses nossos encontros possíveis, mas a gente tem sim também que falar, né, sobre esse número alto ainda que existe de devolução, que talvez com cada vez mais políticas aí tendo mais encontros como esse para falar de adoção e falar dos desafios da maternidade e da paternidade, né? Somos pais e somos mães. A adoção foi só uma via. E toda maternidade e paternidade tem seus desafios. Quem aqui, desde que ligar aquele telefone tocou, dormiu 24 horas, né? Assim, dormiu uma noite inteira. A gente aqui vive no desafio da noite mal dormida, do xixi, levar para a escola, a rotina que muda do dia para a noite. E é isso, é o que a gente sonhou. Eu sonhava no início, assim, eu olhava aquelas coisas e dizia, eu sonhei com uma birra, hoje em dia já passou essa fase. Mas é bem importante, a gente tem que falar assim, porque acontece essa parte de ir ao médico e tu ter que se explicar para o médico. Nossa, eu fui para médico com as crianças que me perguntou como foi a amamentação deles. Acho que eu não sei. E assim, a gente leva na esportiva porque eu não vou, né, viver uma vida amargurada porque as pessoas ainda têm pouco conhecimento, mas é bem importante, né? Espero que a gente siga aí com mais e mais semanas e daqui a pouco estejamos celebrando a 10ª Semana Nacional da Adoção aqui em Caxias do Sul. Vou passar a palavra agora para o Carlos e para a Ana Paula. Eles são pais do Luiz Eduardo, de 10 anos, que foi adotado aos 9 anos. Então, deixo a palavra com vocês, Carlos e Ana Paula, para vocês falarem um pouco do encontro aí com o filho de vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, já fazem 3 anos mais ou menos, decidiu, né? O nosso casamento, a gente vai fazer 3 anos de casado, dia 26 agora. A gente não sabia na época, mas um dia depois do Dia Nacional da Adoção, né? Dia Nacional de Caridade. A gente já tinha vontade de adotar e de formar família. E a gente encontrou pela adoção a via que a gente não batia o sentimento com outra coisa. A gente pensou na fertilização, pensou em outras formas, a adoção ela falava mais alto. Acho que antes ainda, a minha esposa tem uma característica sensacional, que é colocar todas as opções na mesa. É assustadora, na verdade, essa mania dela. Mas antes de casar, apesar de a gente estar 7 anos juntos já, ela falou, cara, se tu não puder, decide. E aí a gente botou tudo. Eu já tinha pensado na adoção desde, sei lá, minha adolescência, já pensava em adotar, e você dizia, quer ter um de cada. Mas sempre era a pauta, assim. Então, muitas pessoas, quando a gente comentou, a gente vai para adoção, mas por que não tentaram mais? A gente já decidiu, quando a gente comunicou para as pessoas, a gente não estava pedindo a opinião delas sobre. A gente estava informando que essa era a nossa decisão. Rola um tabu e preconceito por ser um casal jovem e, né, por causa de escolher adoção. E como a gente colocou um perfil com uma idade maior, então a gente vai com 32, 33, e a gente colocou um perfil mais extenso, né? A gente colocou de até 10 anos e 11 meses. 10 anos, podendo ter deficiência, podendo ter doença tratável. A gente tinha pouquíssimas restrições. A gente botou a real muito a ver com a idade e tem a ver também com a questão de a gente pensar que tem a lei, né, que não pode estar tão próximo às nossas idades. Né? E acho que por conta da primeira ligação, acho que é importante a questão. Depois do... bom. E o processo foi mega rápido, tá? A mesma coisa. O primeiro tabu que a gente tem que quebrar é a gente fez o cadastro em novembro. A gente fez o cadastro em novembro. E em abril estávamos ligando. Então foi rápido. Então, quando nos ligaram essa primeira ligação, que acabou não ocorrendo a adoção, não foi pela nossa parte, foi porque o processo não ia para frente na adoção com aquela criança. E a gente pensou, eles não vão nos ligar de novo, vai demorar mais tempo, nós vamos viajar. Aí em agosto a gente decidiu de férias fazer uma viagem. A gente disse, então, vamos viajar, vamos esquecer, ninguém vai nos ligar.
Imagina um processo super demorado. Imagina, não curti a viagem. Um dia antes da viagem, desligada. E a assistente social de Porto Alegre comentou assim, eu acho que agora é agora mesmo, é o filho de vocês. E ela começou a descrever e contar um pouco da história dele, e nos explicar, e eu só sentei assim, a gente vai voltar dessa viagem com o filho. Foi isso, na quinta-feira nos ligaram, sexta-feira vamos para Curitiba. Vamos curtir essa última férias como casal sem filhos, né? Mas tu jura que a gente curtiu, a gente não dormiu nenhum dia, a gente não sei. As entrevistas que tem que fazer a gente fez dentro do Airbnb que a gente tinha alugado, e a gente fez durante a viagem, então a gente parou os passeios, sentava, eu quero ouvir do meu filho, eu quero ouvir. E eu acho que nesse processo é muito importante também a gente pensar que essa pressa que as pessoas têm, né? Cara, foi muito importante, porque cada passo a mais que a gente dava era uma nova preparação. Tá, agora que vocês vão pensar que ele é assim assado. Agora vocês vão... tem essa situação. Cada vez era um sim a mais. Cada passo era uma aproximação desse encontro, dessa realidade. A montagem do álbum que a gente tem que fazer. Foi o primeiro contato que a gente teve, né, com ele receber o álbum, nos mandarem as fotos, os vídeos da reação dele. Então a gente começou a ver ele por vídeo, então a gente começou a conversar. Jogar damas com ele, por vídeo chamada, uma função para fazer, enfim. Mostrar o apartamento também por vídeo, tudo a gente fez assim. E foi importante todos esses passos para a gente já começar a ter esse... porque é uma criança grande, então ter esse espaço também para ele foi importante entender, né? E aí quando a gente chegou... 2 de outubro a gente foi para Porto Alegre. A gente foi lá. Fizeram uma preparação também para nós, foi na sede. E durante esse tempo de preparação a gente também ia no Instituto Filhos, né? Falando com a mãe. Foi muito importante, porque até curiosidade, assim, né? A gente achou que a gente deve ter preenchido errado uma coisa, o que propiciou o Dudu existir para nós, né? Porque a gente achava que ia fazer 2, depois mas vamos fazer assim, primeiro tempo a gente vai deixar só 1, e aí depois, mais para frente, se a gente mudar e tal, pensando na nossa realidade naquele momento. E a gente achou que tinha ficado algo estranho, porque a gente apenas mas com irmãos. A gente pensou, a gente é idiota? Não, mas é por causa disso que o Dudu existe. O Dudu tem irmãos biológicos, mas eles foram adotados separados. Por causa disso, o Dudu chegou para nós. Essa nossa burrice fez a gente conhecer nossos filhos, basicamente. No dia 2, então, voltando agora para o dia... E aí na série em Porto Alegre nós conhecemos o Dudu e foi aquela emoção, parecida ali no vídeo, que a gente tá lá com o coração, né? É difícil descrever, porque foi o nascimento do Dudu para nós. E naquele momento a gente sabia, nosso filho, nós temos que levar para nossa casa. Então o difícil era, como era outra cidade, nós tínhamos que fazer as visitas e voltar para Caxias. O detalhe é que ele tinha saído de férias há uma semana antes, né? Então não tinha mais o que pedir pro meu chefe me dar desculpa para eu tenho que ir para Porto Alegre umas 4 vezes essa semana. E aí foi assim, foi o processo, e então dia 2 a gente conheceu ele, nessa hora ele chega, abraça a Ana, aí Dudu e tal, se abraça ele e tal, depois ele vai me abraçar, vem no meu colo. No momento que eu pego ele aqui, ele, oi pai, cara, então, eu me lembro disso, Miquel, eu vi esse vídeo, eu tive que assistir, porque eu sou editor de vídeo, né? Eu vi esse vídeo umas 200 vezes, né? Fui pensando, montar alguma coisa, enfim, e aí depois veio a parte mais difícil, eu não sei onde que eu posso parar aqui, mas depois pergunto. Mas você breve. E aí então, no dia 8 de outubro do ano passado, ele veio passar o final de semana só na nossa casa, de sábado para domingo, o que veio ser a parte mais difícil da adoção, apesar de todas as dificuldades que a gente teve depois de ser pais realmente. De ficar pior em viagem que a gente fez, porque a gente sabia que a gente tinha que deixar ele no abrigo de novo. Aquilo assim, eu vi, quando a gente deixou ele e voltou para Caxias, a gente veio chorando. Aquelas 2 horas, não pareciam mais 2 horas, parecia uma eternidade a gente voltar e a gente, como é que a gente está indo para casa sem o nosso filho? Isso faz parte da aproximação, é um processo, a gente entende que faz parte, mas infelizmente assim, foi sofrido. Porque mas também a gente precisa, né, desse processo. Porque
que eles tivessem uma aproximação normal no abrigo, ele ia visitar, ia várias vezes no abrigo. Né? A gente teve essa outra forma de fazer por causa da distância. Né? E eu lembro que foi muito poético, eu disse para ele assim, nossa, não podia ser mais simbólico. A gente estava chegando em Farroupilha, não via nada, absolutamente nada. Eu falei, isso ia ser pai. A gente não faz ideia como isso daqui para frente. E aí, então, no dia, por uma coincidência boa também, desses dias simbólicos, ele veio morar com a gente no dia da criança, dia 12 de outubro. Ele passou os 4 dias do feriadão com a gente. Eles falaram, olha, se ele entender que é a casa dele, ele já fica. Isso já são 7 meses até agora. E desde então ele decidiu que essa é a casa dele, nós somos pais dele, desde o início, na verdade, né? Eles chamam de pai. Desde o início, ele aceitou muito, assim, tanto nós aceitamos ele, como teve uma troca, assim, muito rápida. Então, essas questões, assim, do preconceito mesmo, do tabu que tem uma criança mais velha, ela já está criada, ou ela não pode ter vínculos, ou ela não pode aprender uma coisa nova, isso, assim, que é a maior bobagem que alguém pode falar de uma criança. Elas têm muita capacidade, elas têm muita resiliência, elas são capazes de, assim, ó, a gente aprende com tudo, não é a gente que está ensinando ele, a gente aprende com ele. Ele é ótimo aluno, ele é ótima pessoa e eu tenho certeza que vai crescer e vai ser, assim, um ser humaninho, coisa mais amada. E se tem uma pessoa que pensa assim, eu não vou viver algumas partes, tu vai viver todas. A gente vai viver várias primeiras. A gente ensinou tudo que teria que ensinar de questões fisiológicas, a gente viveu tudo com ele. A gente ainda está vivendo tudo com ele, porque às vezes ele tem uma criança de 13, ele tem uma criança de 5, ele tem uma criança de 10, às vezes tem de 12, às vezes tem 10. A gente vive todas as fases. Então, a gente vai chama de volta, assim, tipo, filho, você tem 10, vem aqui de novo. Mas isso é muito legal, porque se tu tinha essa dúvida, tu não vai mais ter, porque... E até brinco com ele, que a única coisa que eu ainda permito ele ser mais criança é fazer ele dormir, porque, tipo, eu também nunca botei meu filho para dormir esses outros 9 anos. Então isso eu estou dando para mim como pai e eu estou dando para ele como filho. Todos os dias eu faço ele dormir, porque, enfim... Obrigada. Obrigada, Carlos e Ana Paula. Acho que é bem importante a gente contextualizar um pouco dessas etapas aí da adoção. A Marley, que é a psicóloga do Instituto Filhos, ela vai poder falar da parte mais técnica, mas só contextualizando para a gente poder adentrar a história da gente, você primeiro faz um processo de habilitação para você estar habilitado a ser um pretendente à adoção e de fato entrar nessa fila. Então, durante esse processo de habilitação, os casais, ou o pai ou a mãe, o pretendente à adoção, ele faz o cadastro, onde ele bota o perfil de criança pretendida. Então, também isso é uma coisa muito a se considerar, porque às vezes as pessoas querem só pela agilidade do processo e botam um perfil que não pensou se era capaz de lidar com esse perfil, né? Com seus próprios preconceitos e suas próprias limitações. Então, é um momento crítico onde precisa parar, pensar e entender até que ponto você dá conta, sabe? E faz o curso preparatório para adoção, que aqui em Caxias do Sul tem o apoio do Instituto Filhos. E depois, de fato, tem a entrevista psicossocial, né, com a equipe técnica do fórum, e o juiz vai habilitar a gente, o pretendente. E quando sai a habilitação, esse pretendente ele entra de fato na fila de adoção, que é o que a gente fala, né? A fila demorada, depende muito do perfil de criança ou das crianças pretendidas ou do adolescente. Então, foi importante a gente trazer aqui diversas histórias de adoções em idades diferentes, que aí vocês vão ver, né? Teve um caso aqui de 7 anos, né, de espera, 2 meses. Eu e meu marido 3 anos, então estamos bem variados. E aí agora, puxando aqui, eu, Lígia e Tiago, a gente adotou o João e a Maria. Hoje em dia a Maria tem 6 anos e o João tem 3. A gente adotou as crianças ano passado. A Maria tinha 5 anos e o João tinha 2. Eu vou iniciar falando sobre a ligação, porque fui eu que atendi. Mas eu vou deixar a parte do primeiro encontro para Tiago contar. Eu sou contadora e a adoção aconteceu em abril, na época final de imposto de renda. E aí, assim, foi uma loucura.
loucura total, né? Numa segunda-feira à tarde, pós-Páscoa, o telefone tocou, opa, eu sou de Recife, né? Acho que meu sotaque entrega. Ligaram, era o número 54, olha, tô começando a ter clientes em Caxias do Sul. Aí atendi, era Jennifer, que é assistente social do fórum. E aí ela disse, oi, Lígia, tem 2 crianças aqui pro perfil de vocês. E eu, meu Deus do céu, é mentira. Eu falei pra ela, é mentira, né? E aí ela disse, é verdade. Eu disse, eu quero. Aí depois eu, meu Deus, eu tenho que perguntar se meu marido quer também, né? Jennifer, me dá 5 minutos. Que eu vou ligar para o Tiago. E aí eu já liguei chorando para ele, desesperada, ele estava trabalhando. E eu disse, Tiago, nossos filhos chegaram e eu tenho que confirmar que são nossos filhos. E aí Tiago já começou a chorar também. Ele chegou em casa, né, bem rapidinho. E ali mesmo a gente também estava nessa fase, ano passado já era no pós-pandemia, então acho que teve alguma evolução em relação a essa parte mais do contato online. Então a gente, logo ali naquele dia, também, né, isso é importante, que cada dinâmica de como vai fluir a partir da ligação até conhecer a criança, ela é definida pela equipe técnica do fórum e da Casa Lá, né, do abrigo que as crianças estão. Então, vai ser diferente para cada casal. Não adianta levar a nossa história como base, porque cada equipe técnica entende a demanda daquela criança ou daquele adolescente e eles vão ver a melhor forma de fluir. No nosso caso, acredito que pelo João e pela Maria já estarem bem preparados, assim, abertos à adoção, fluiu muito rápido. A gente, no mesmo dia da ligação, fez uma videochamada com a equipe técnica da Casa Lá. No mesmo dia eles disseram, a gente precisa de fotos de vocês e da família. Eu disse, me dá 30 minutos. Botei no grupo da família, eu quero foto de todo mundo aí, até dos animais. Mandamos, isso foi na segunda-feira, e na quinta-feira a gente conheceu as crianças. E aí eu vou deixar a Tiago contar como foi o nosso primeiro encontro. Bom, acho que eu me tornei pai gradativamente. Acho que o primeiro momento foi realmente quando a Lígia me liga falando sobre as crianças e da mesma forma. Eu não sabia o sexo, só sim. A resposta era sim, sim, deu. Fui descobrir depois. Eu acho que até uma característica dos homens, né? Os detalhes é depois. Enfim. Me tornei mais pai no momento do caminho, do deslocamento até o encontro. Foi uma ansiedade enorme. E o momento da espera das crianças chegarem também foi de muita ansiedade. Mas vocês viram o vídeo ali. A Maria me abraçando, me quebrou ao meio, me descobriu um homem chorão. E a minha vida mudou muito, assim. Eu nunca imaginei, para mim é uma cena de filme, assim, né? Então, estava muito além do que eu esperava. Eu nunca vi uma transformação tão grande na minha vida no momento que eu me tornei pai. Nesse mesmo dia, o encontro foi tão intenso que nos permitiram de sair com as crianças, né? Então, não sei se é tão comum assim, mas conforme a dinâmica de cada criança. Na hora, eu tinha conseguido uma cadeirinha emprestada. Aliás, um colega de trabalho me deu uma cadeirinha que estava suja, eu ia lavar ainda. E não estava esperando que eu ia sair com as crianças. Nós íamos sair com as crianças. Então, eu tive que correr em casa para buscar a cadeirinha, para poder pegar e poder passear com as crianças. Passei numa loja, comprar um assento também para a Maria. E eu me lembro de estar indo chorando, voltando chorando nesse caminho, de tão emocionado que eu estava, enquanto a Lígia ficou com as crianças. Né? E, bom, enfim, até hoje o vídeo que passa, aliás, eu faço um álbum, eu faço a história da vida nossa, mês a mês, eu tenho editado. Né? E, enfim, são minha paixão. Né? É isso aí, eu acho que tinha para falar. Obrigada, pessoal. Eu ia complementar que
o Tiago ficou tão emocionado que eu acho que ligou alguma coisa na minha cabeça de calma. Alguém tem que estar calmo, senão as crianças vão achar que a gente está. E aí eu chorei muito uma semana depois, sozinha no escritório. Acho que eu tenho mais esse perfil, assim. Mas foi muito emocionante, realmente é o nascimento, né, dos nossos filhos. E falando um pouco do perfil, a gente inicialmente colocou uma única criança até 3 anos de idade, porque tínhamos essa ideia de que ia demorar muitos anos e iríamos tentar a fertilização in vitro, porque era o objetivo desde sempre 2 filhos. Fizemos a fertilização in vitro, ela não deu certo, ou deu certo, né, porque não deu resultado, mas deu certo para a minha família estar unida hoje. E aí, no curso preparatório da adoção, isso é bem importante, a gente, sem a adoção, que a gente ia ter um filho por via da adoção, era fato. Então, antes mesmo da fertilização in vitro, a gente já estava habilitado na adoção. E aí, no curso preparatório, o José Otávio, ele deu o depoimento da família dele, que a Rosmarie vai falar daqui a pouco. E aí, Tiago, quando o José Otávio terminou esse depoimento, virou para mim e falou: vamos mudar o perfil agora, eu quero uma criança mais velha, vamos. Eu não. Eu que estava ainda, não estava preparada, né? E aí eu bato nessa tecla da importância da gente saber o nosso limite. Então, pós ter feito a fertilização in vitro e não ter dado certo, e também nesse meio tempo eu já tinha 2 anos de terapia e de entender o que é que eu buscava, a gente resolveu alterar o perfil, né, Tiago? E aí a gente alterou para 2 crianças até 5 anos e meio, e aí sim foi muito rápido. A gente terminou a alteração do perfil em novembro e em abril o telefone da gente tocou. Eu achei importante trazer isso aqui, né, para vocês entenderem, né, como o perfil impacta, mas também que se você não está preparada, não mude o perfil. Mudar o perfil para acelerar não é o caminho, porque aí você vai estar fazendo mal para você e principalmente para a criança, né? A gente aqui, antes de tudo, tem que preservar as crianças. Então, no meu caso, eu precisei desse tempo, eu precisei de 2 anos para me entender, para eu entender o que eu queria. E hoje em dia eu tenho total consciência de que era só a idealização do primeiro passo, do primeiro, sei lá, a primeira fralda, porque hoje em dia é tudo primeira vez, né? Semana passada a Maria perdeu o dentinho e a gente também super emocionado, porque é primeiro dentinho, tá aprendendo a ler, tá aprendendo a escrever. João tirou a chupeta, então é muitas primeiras vezes. Vai ter primeiras vezes até a eternidade, né? Sempre, cada conquista é uma primeira vez, então não tem idade para isso. Mas sim, eu precisei do meu tempo para entender e eu acho que o caminho é esse. Se entenda primeiro, saiba as suas limitações, para você não fazer um mal a você e principalmente à família, né? Mas dando sequência aos encontros, agora a gente vai trazer a fala da Rosmarie, que é do ponto de vista do filho. A Rosmarie, ela é filha do José Otávio e ela foi adotada aos 10 anos de idade. E aí, Rosmarie, se você se sentir à vontade de contar um pouco da sua história, porque é uma história que vários pretendentes já escutaram aqui de Caxias do Sul. Eu não sabia disso. E também falar como foi esse encontro e principalmente essa fase do pós-encontro. Eu sei que tu vai explicar um pouco mais do encontro, mas essa fase de adaptação que é que você sentia como filha, né? Que é o que a gente comenta, a gente acredita que para o filho é ainda mais maluco tudo isso, né? Do que a euforia de nós pais. Primeiramente, boa noite. A minha história foi um pouco diferente, porque quando os meus pais foram me adotar, eles não me conheciam e eu não conhecia eles. Eu estava com padrinhos naquela época e, enquanto isso, eles estavam conhecendo meu irmão. E, por incrível que pareça, o nosso abrigo que a gente estava era atrás da nossa casa, ainda é atrás. E quando meus padrinhos me deixaram no abrigo, os meus pais chegaram com o meu irmão para ser adotado. Eu não sabia que ele ia ser adotado. Eu sei que quando uma criança entrava numa salinha com 2 adultos e uma psicóloga, eu sabia que dali ela não ia mais ficar ali. A minha irmã Patrícia estava junto, que é a minha irmã mais velha, que também foi adotada pelos meus pais. Ela estava sentada numa mesa e aí eu cheguei perto dela e perguntei: bom dia, tu é a nova tia do abrigo? E ela me olhou: não, eu sou a irmã do Levi. Aí eu olhei para ela e falei:
irmã do Levi? Eu falei, mas eu sou irmã do Levi. Aí eu me toquei e ela é adotada. Daí eu chorei, fiz todo o escarcéu que eu podia, né? Porque eu sabia que eu ia ser mentira. Então eu chorei um monte, chorei. E aí eu entrei na sala e a assistente social e a psicóloga me falaram que ele ia ser adotado. E ele foi embora e eu fiquei ali chorando. No mesmo dia, os meus pais vieram e me levaram também. Então o processo do meu irmão comigo foi diferente. Eles levaram juntos, acho que para não separar os irmãos, mas eu me sinto muito honrada por eles terem me levado juntos, porque a pessoa que eu sou hoje é tudo graças a eles. Então, para mim é bem bacana ser adotada por eles. Eu tenho 5, 7 irmãos. Era uma bagunça, porque, que nem vocês dizem que adotaram uma criança tem 10, né? É uma loucura, a gente brigava muito. Falei pro meu pai ali antes, a gente brigava, era uma loucura, a gente viajava bastante, meus pais tinham uma ainda, então eu curtia bastante, curti muito com eles. Teve muitas primeiras vezes também, muitos castigos também, mas acho que foi muito importante para o meu desenvolvimento. E é isso. Obrigada, Rosmari, bem importante a gente ter essa visão aí do filho, porque realmente emociona, né? A gente pensar que no futuro aí vai ser os nossos. Eu posso contribuir? Pode contribuir também, com certeza. A Rosmari falou da visão do filho, né? E eu estava aqui me emocionando. E, de fato, esse espaço aqui da Câmara, geralmente ele não é um espaço tão atrativo do ponto de vista de um assunto que mobiliza tanto sentimento, né? Tem muita discussão. Hoje foi um dia especialmente nesse plenário de discussões muito acirradas. Mas na visão, eu estava me colocando aqui, eu tenho 2 filhos biológicos, o José Arthur e o Miguel, mas eu estava aqui nessa dicotomia de me pensar como pai e como filho também, e filho adotivo. E alguns elementos eu acho, eu fui os meus pais e eles me adotaram já com os meus irmãos com idades para ser meus pais. Eu acho que tem alguns elementos também para a gente pensar. A maioria de vocês são casais mais jovens, né? Mas, e além da questão geracional, os meus pais são de origem... O meu pai é neto de imigrante italiano e a minha mãe é branca também. Então, isso foram coisas que bateram muito profundamente para mim quando eu descobri que eu era filho adotivo. Que eu acho que tem a maioria de vocês adotaram já com as crianças entendendo, mas para quando adota essa criança sem entender, né, ou seja, ela vai descobrindo que ela é a filha adotiva, eu acho que o negócio bate também de uma forma diferente, né? E quando eu vim para a escola, a gente me criei no bairro Planalto, e meus pais são trabalhadores, e por conta de uma greve, à época, eu vim estudar no São José, com uma bolsa. E a primeira coisa de enfrentamento era os meus colegas dizerem que os teus avós vieram te buscar, ou se eu era filho da empregada, que tem essa questão da questão interétnica também, principalmente para quando a criança é negra. E isso para mim foi muito, que acho que é uma outra, quero só provocar essa discussão aqui, e vejo da boa intenção dos homens, né, que me coloquei no lugar dos homens, eu quero o filho, porque ele é um filho independente de quem ele seja. Mas esse filho, muitas vezes, e com todo o amor de vocês, pais aqui, me colocando como homem também, de receber essa criança, que é uma criança, que é meu filho independente de quem ela seja. Mas esse filho negro, essa filha negra, ele tem uma questão de referência, né? A nossa referência de herói e heroína é o pai ou a mãe, geralmente. E eu vou ter um pai ou uma mãe que não vai ser parecido comigo. E até uma fala que eu fiz lá nos filhos, num momento bem legal que a gente estava falando de adoção interétnica, eu lembro que quando eu cheguei na escola eu tive o primeiro caso de racismo. Eu sofri na escola. Hoje as pessoas todas seriam presas em 2024, mas em 1990 não se falava muito em racismo, né? E eu assisti a Pantera Cor-de-Rosa. Se vocês lembram, tem um episódio da Pantera Cor-de-Rosa que por alguma coisa que acontece, ela tira a cor de rosa como se ela fosse um macacão. Isso dá uma tese de psicologia. E no meu sonho, eu sonhava que a minha pele, eu tinha um macacão e eu tirava e eu ficava branco quando eu sofri o ato de racismo na escola, porque os meus pais eram brancos.
E a minha mãe, que é uma pessoa semi-analfabeta, dizia, não, mas a tua pele é linda, a gente ia muito pra praia, desde pequena. Ela dizia, todo mundo vai querer tomar banho de sol, porque a tua pele, sabe? E aquilo, mas claro que não fazia sentido para uma criança de 5, 6 anos, descobrindo que ela era filha adotiva. Então, eu acho que um tema importante, e que o Instituto, e pra gente também pensar, é como a gente vai se cunhando como pai nessa relação principalmente interétnica, né? De que esse filho não vai se ver muitas vezes naquele pai, do ponto de vista da aparência, e que isso em algum momento vai bater. Para mim foi, e eu sempre brinco, quando os meus irmãos, o meu irmão mais velho tem 60 e poucos anos, enfim, somos em 4, né? Tem 3 irmãos. E quando a gente ia nos almoços de colônia, porque os meus pais são de imigração italiana, sempre, quem são teus filhos? Daí meu pai diz, esse é o Jair, essa é a Márcia, essa é a Eliane e esse é o Lucas. E aí vinha um olhar assim. Eu sempre brincava, mãe, todo mundo achou que tu traiu, né? E sempre tinha que dar a explicação cansativa, que eu sou o filho. Hoje eu já não dou mais conta, né? E não explico também mais. Mas enfim, acho que eu só queria contribuir desse ponto de vista de filho adotivo, dos pais idosos, e sou também, as minhas mães são primas biológicas, e os meus irmãos biológicos, nenhum concluiu o ensino médio, né? Então, eu já falei isso, se eu estou aqui hoje, nesse espaço privilegiado, sou doutor com doutorado, e se eu estou aqui hoje, é em razão desse gesto de amor, que à época não era da forma mais adequada, né? Mas foi adequada assim porque deu certo. Então, e tenho relação com os meus pais, com a minha mãe biológica, conheço, os meus pais sempre incentivaram isso, que acho que é outra coisa também complexa. Mas a minha mãe sempre incentivou. Na Sexta-feira Santa, nessa época de doação, né? A gente ia para a procissão da catedral da Sexta-feira Santa e depois nós íamos levar doação à minha mãe biológica. Aí depois veio a adolescência, entrei em crise, não aceitava, e depois de um certo tempo fui entender, e hoje a gente conheço ela e tal, enfim. Minha mãe ficava com um pouco de ciúmes há um tempo atrás, não gostava muito que a gente se... Enfim, mas ela sempre incentivou e sempre respeitou isso, quis que eu a conhecesse, Cirlei. Eu chamo de Cirlei, não a chamo de mãe, mas quando eu explico, digo que ela é minha mãe biológica para ficar didático para todo mundo. Como historiador, se eu não conhecesse, para mim seria um problema, não conhecer minha mãe, porque eu sou historiador, queria saber de onde eu vim, assim. Mas enfim. Acho que a Rosalita... Acho que tu falou de questão da cor, né? Os meus pais também, eles são brancos e às vezes quando a gente sai as pessoas também encaram e ainda encaram bastante, né? Então hoje eu estava lá no café e a mulher ficou me encarando assim, né? Estavam sentados com a minha avó e com a minha tia, eu estava ali esperando ela me atender, ela ficou encarando, né? E quando eu sentei ali na mesa, ela viu que eu estava com eles, mas essa questão de discriminação, assim, ela é bem vista e ainda é uma coisa que é muito palpável ainda no nosso mundo que a gente vive. Então é bem complicada essa questão. Eu posso falar uma coisinha? Para descontrair. Quando eu e a Sônia, a minha esposa é loira, a gente adotou a Patrícia, a nossa primeira filha. Ela tinha 10 anos. E a gente pegou ela num abrigo em Santa Catarina. E ela é assim, ela tinha uma feição de índia. E, tipo aqueles incas lá do Peru, sabe? Então a gente olha para ela assim. E, inclusive, muita gente chamava ela de índia. Aí ela tinha, acho que fazia alguns meses, a minha sogra morava em Passo Fundo. E a gente foi a Passo Fundo. E a gente foi no Bourbon, lá em Passo Fundo, e quando a gente está passando pelo caixa, estava só nós três, tinha uns índios ali comprando coisa. Aí eles olhavam para mim, olhavam para a Sônia e olhavam para como se a gente tivesse sequestrado uma criança lá da Índia, sabe? E eles ficaram olhando, e eu na hora eu me toquei daquilo, né? Eu falei, Sônia, acho que eles estão achando que a gente sequestrou a Patrícia, né? Vamos pegar ela e vão embora, senão daqui a pouco eles pegam. Vou ter que ir atrás. E eles ficaram assim,
Isso, acho que eu fiquei até com medo que eles fizessem alguma coisa, não uma coisa de mal, mas talvez até que chamasse a polícia, né? Olha, esses caras sequestraram uma índia de alguma tribo ali, que ali tem bastante índia. Foi muito engraçado aquilo, depois pensando. Essa questão da adoção interétnica, né? É bem interessante também da gente pontuar, porque a gente termina que coloca ali naquele cadastro, aceita qualquer perfil, mas não pensa realmente nessas questões, né? O Lucas falando assim, porque os pais são a referência, e termina que, né, você não teve, deve ter tido ao longo da vida, com certeza, claro, mas naquele primeiro momento ali, uma referência negra. Eu nunca tinha pensado por isso, e a gente botou, né? A gente colocou que aceitava qualquer etnia, então, mas aí vieram, né? E a gente passou por preconceito, eu passo, né? Isso aí, pela questão de ser nordestina, mas o mais absurdo nesse processo de adoção que eu passei foi perguntarem assim, a Maria é adotada, e o João foi um pulada de cerca, porque o João é loiro, né? E o Tiago é loiro do olho azul, assim, e aí muitas coisas que eu passei nesse processo... muita coisa eu assumo assim, é ignorância, e eu prefiro entender que é ignorância, e a gente, quando der, tenta desfazer a ignorância, mas tem coisas que são maldade mesmo, né? Mas é importante a gente falar, né? Tem esses momentos baixos, mas o alto vale a pena até encarar a ignorância alheia. Então, dando continuidade, eu vou passar a voz para a Marley. Marley, ela é psicóloga e ela foi psicóloga do Instituto Filhos por 9 anos. A Marley também fez parte da nossa história. Nosso curso preparatório de adoção foi com a Marley. E aí, Marley, eu gostaria de saber sua opinião do ponto de vista técnico. O que é que pode ser feito, tanto nessa fila de espera que a gente fica, o que é que os pretendentes podem se preparar para esse primeiro encontro e como a gente pode estar melhor preparado também, se é possível, né, para esse pós-encontro, né, para que flua da melhor forma possível essa fase de aproximação com as crianças. E também deixo aberto aqui para tuas considerações técnicas que tu achas relevante para que esses encontros possíveis aconteçam. Boa noite a todos. Acho que não está ligado. Boa noite a todos. Bom, conheço todos aqui, né? Na verdade, eu tenho quase a metade da idade do Instituto, enquanto trabalhei lá, né, Shirley? Então, entrei em 2015. Desliguem os microfones de vocês, estão ali na microfonia, nos que estão ligados, deve ter algum ligado aí. Não tem, não? Então, em 2015, eu fui indicada para o Instituto, fui contratada pelo Instituto, e de adoção eu já sabia, mas eu não sabia, né? Quando eu digo que eu não sabia, é que na minha família existiam 3 adoções. O filho de criação, que era o meu pai, né? E os meus 2 sobrinhos também que foram adotados, e que para nós não havia essa questão de ser um não adotado, né? Mas aí eu fui podendo entender um pouquinho assim, então, o porquê que eu já fiquei tão empolgada e tão interessada, né, na causa, na questão da adoção. Então, de 2015 para cá, que eu fiquei até agora há pouco tempo, assim, com muita dor no meu coração, precisei mudar de cidade, enfim, por questões também pessoais. E aí ficou o Lucas ali. O Lucas assumiu, então, né, o meu lugar no Instituto. E aí o que acontece, assim, durante todos esses anos, durante esses 9 anos, cada vez eu queria aprender mais, eu queria saber mais, eu participava, a gente participava do ENAPA, o que tivesse, assim, que fosse relativo à adoção, estava lá, né? E me interessava muito, estudei muito. E aí, assim, quando surge essa pergunta, né, do que fazer, né, tanto antes quanto depois, né? Então era isso que a gente tentava, assim, fazer no Instituto, trazer uma reflexão, trazer uma mínima preparação
mínima que eu digo é porque as coisas têm que ser no seu tempo. A gente não pode nem ir muito rápido demais e não pode também ir tão devagar assim que a gente não possa trazer o que é real, né, para quem pretende adotar. Então, durante o período ali, desde a preparação e depois o acompanhamento anual que a gente faz com os pretendentes, né, era isso que a gente vinha trazendo informação, indicando perfis no Instagram, indicando filhos que escrevem sobre adoção, sobre autores, teorias, enfim. Então, a gente minimamente ia tentando fazer isso, né, com quem estava ali, né, na fila da adoção. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito mais importante do que isso, assim, é a gente poder acolher. Acolher também a dor, muitas vezes, né, daquele casal, daquela pessoa que, por algum motivo, talvez não pôde biologicamente gerar, mas que se abriu, né, e que entendeu que a adoção só é mais uma forma de ser pai, de ser mãe. Então, os desafios, assim, durante esse período, e tem gente que fica, agora, recentemente, assim, são 8 anos de espera, sabe? E a gente sempre diz, eu sempre procurava dizer, pelo menos, que não ficasse nesse lugar passivo, né, de esperar, mas que fossem ativos no seu processo, que pudessem se informar, que pudessem, né, estar em contato com o Instituto, assistir às lives, e ler e ver filmes, né? Então, acho que a preparação, de certo modo, ela vai se dando também desta forma. Agora, quando chegou o filho, né, muda muita coisa, porque aí é o contato com a realidade do filho anterior, porque muita coisa, quando ele vai chegar para vocês, ele tem uma história anterior e que não pode ser ignorada. Jamais poderá ser ignorado, mas também não pode ser algo que vá justificar a cada momento por isso, por aquilo, né? Então tem que ter ali um cuidado muito grande, e é isso que a gente também traz. Eu conversava sábado com uma mãe e que ela disse: Marlene, me preparei muito, né? A gente acompanhou ela durante muito tempo. Ela disse: se eu não tivesse me preparado, eu não ia entender que minha filha, com 8 anos, né, se urinava quando chegou na minha casa, na nossa casa, delas agora, né, que ela chupou bico, que ela pediu uma madeira. Ela disse: na minha cabeça isso, né, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse sido alertado sobre isso, e isso é uma regressão que essas crianças têm por aquilo que elas também, aquela fase que elas não conseguiram se desenvolver, que elas não conseguiram passar bem. Então, assim, e isso a gente fala durante os encontros, né, com os pretendentes, que é trazer um pouco isso. Essa semana também estava conversando com um pai lá, ele é lá de Camaçari. No passado, sempre assuntos muito relevantes, então eu acho que desta forma a gente também consegue auxiliar, né, aqueles que estão ali se preparando. Não sei se não alguém mais respondi, não consegui responder, não sei se tem algo mais, deixa que tu queira que eu... Acho que é isso, uma pergunta. E eu sei que tem uma pergunta ali que tu me fez também sobre algum dos momentos mais, assim, que tinham me marcado mais. Todos os momentos, assim, me marcaram. Me marcou o Antônio lá com o João, com a Roberta, as meninas aqui, né, que eu pude acompanhá-las, então, assim, e sempre assim, o Carlos, então, e a Ana, né, todos, né, vocês, enfim, né, e tem mais gente que eu vi ali que também fez esse ano curso com a gente, né, Joel? E a Ju, né, então eles estavam, então, assim, muita gente que começaram essa preparação, tem a Dani lá também, né, Dani? E o esposo dela. Então, assim, a gente, que bom ver que eles estão aqui com a gente, que bom poder encontrá-los. Então, não teve, assim, todos foram importantes, porque
sabe, parece assim que é o filho da vida. Presente muito também, né, por essa questão do afeto com as pessoas, que eu acho que o afeto ele funciona e funciona muito bem, está aberta, né, de poder receber isso e de poder também auxiliar. E fiquei, eu escuto a história da Rosmarie, do Levi, lá da Patrícia, do Alex, né, da Gi. Desde que eu entrei no Instituto, sempre com muito respeito, com muito carinho, assim, o Zé e a Sônia sempre estiveram com a gente. E, enfim, a Shirley também, né, a Shirley é uma parceirona, né, a Amanda, enfim. Então é isso, assim, todos foram muito especiais, tá? Também, obrigada. E saiba que seu acolhimento, sua presença também é muito especial para a gente e, de fato, para a nossa família. Acredito que eu posso estender minha fala aqui para as demais famílias. Sua presença foi fundamental para a gente. Agradeço. Estamos chegando ao final. Eu agradeço a presença de todos e espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros possíveis. Antes de finalizar, eu gostaria de dar só mais um aviso. A gente tem 10 livros para sortear no final, quando a gente finalizar tudo. Então, se vocês puderem não ir embora assim que acabar, a gente vai fazer o sorteio. Obrigada pelas famílias presentes. Obrigada, Rosmarie. Obrigada, Marley. Eu vou passar a palavra para o... Nenezinha, a nossa assistente social, a Zairiane, que é a nossa advogada. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está aqui em público e prestar uma homenagem muito especial a uma pessoa que eu vi ela crescer bastante assim como profissional no Instituto Filhos, e agora, depois de quase 10 anos, ela está nos deixando. A Marley, eu queria entregar aqui um presente para você, Marley. Filha, né? E vai continuar sendo minha família. E o carinho que eu tenho, assim, né, pela família do Zé, parece que eu sou parte dela, sabe? A Shirley, né, tô sempre ali com eles também, então, assim, eu fico muito, assim, emocionada de fato, né? Obrigada, Zé, obrigada mesmo, e eu vou continuar contribuindo, sim, quando eu estiver aqui. Eu tive que voltar de Porto Alegre por conta da enchente, né? Fui também uma das vítimas, mas felizmente a gente tinha casa aqui, então... Mas quando as águas baixarem, talvez a gente volte para lá. Mas eu sempre vou estar presente, sempre podem contar comigo, né? Se precisarem me ligar, todo mundo tem meu telefone. A gente vai se encontrar, a gente... e agradecer, quero fazer um agradecimento especial também